Olá, senhoras e senhores, estamos aqui em mais um Alaska Podcast Orlando e hoje temos o prazer e a honra de ter aqui Felipe Perna. Prazer é todo meu, viu, meu caro? Empresário, mágico, é o sócio proprietário de uma lavanderia que não lava roupa. Exatamente. E é motoqueiro, o cara do rock. Adoro uma Harley aí, pegar uma estrada, sair andando é minha cara. Temos muita Apesar de não parecer quando tá toda Não, arrumada assim, né? não, eu acho que é o empresário hoje. Hoje é o Você tem várias empresário. versões aí, essas versões são muito importantes para as pessoas saberem que existem termos, horas e coisas para as pessoas acalmarem e fazer o que gosta, né? Não só trabalho, que Exatamente. vive a pessoa. Importante ter esse momento de descompressão, né? Pra gente conseguir ter produtividade como Claro, empresário, né? A gente claro. precisa ter nos nossos momentos também. E- Um desses meu é em cima da moto. E é de Belo Horizonte. Belo Horizonte, mineirinho. Mineirão. Pão de queijo, café. Hoje, semana passada tivemos aqui o nosso amigo de Minas Gerais também. E hoje temos outro prazer, outro, né? Outro de Minas Gerais, lá de BH, né? Representando lá nosso estado. Apresentando o pão de queijo. Muito bom, muito bom. E aí, conta um pouquinho de você. Se apresenta aí. Cara, primeiro, muito obrigado pelo convite. Sempre. Foi uma conexão maravilhosa que a gente fez, né? Que o Rubadel, que esteve aqui, Claro. nos conectou. Tivemos essa oportunidade, foi muito legal. Falar rapidamente aqui pra gente bater papo pra gerar claro. conteúdo legal, né? Eu sou mágico formado pela AME, Academia Mineira de Ilusionismo, mas não exerço mais a mágica em si como mágico. Aham. Mas em um dos meus business, eu tenho uma imersão onde eu dou toda uma metodologia de escala de negócios, com foco em vendas, falo sobre processo, mentalidade, discurso de venda, estrutura comercial. Inclusive vai ter uma agora em junho, não vou fazer jabá não, porque é lá em Belo Horizonte, mas vai ter uma agora em junho. Ué, pode fazer, aqui é a sua casa. Aqui Então aqui a gente fala, ó, dia 24 e 25 de junho em Belo Horizonte, quarta e quinta-feira, eu olho pra cá, hein? Eu fico um pouco perdido, gente, né? Não tô muito acostumado, mas estamos em casa, né? Claro, pode ficar à vontade. E lá eu abordo minha metodologia, porque na minha história profissional eu já trabalhei em grandes empresas, fui responsável por escala de negócios lá dentro, já dei consultoria em grandes empresas e já tive as minhas empresas. Quando fico falando empresa, então já atuei com Boticário, Fiat, Unimed, dando treinamentos lá dentro. Fui responsável pela parte comercial da BU, da RD Station, uma empresa que foi recentemente comprada por 2,3 bilhões Uau. pela TOTS. Estava lá dentro na época desse M&A, tocando a BU do CRM lá justamente com esse foco em crescimento. E nessa trajetória toda já tive 5 empresas, já fali 2, já fechei outra, já vendi 2 e atualmente tenho 3 business. Um deles é aqui nos Estados Unidos, que é a lavanderia que não lava. Eu gosto de falar isso. Porque o nosso foco aqui é atender as casas de férias, vacation homes, né? Então, o que a gente faz? A gente vai recolhe lençol e toalha e deixa um kit pronto para a cleaner limpar. A gente ajuda a melhorar a qualidade da limpeza, né? Porque você tem casa até de 15 quartos aqui. Uau. Então, você tem o apartamento de 2, 3 quartos, casa de 15. Então, lavar tudo, toalha, lençol, aquilo ali para repor e secar e tudo mais, acaba não dando uma qualidade muito grande. Então, a gente ajuda nessa qualidade ali fazendo isso. A gente já chegou a ter uma operação gigantesca com galpão, máquina de lavar, aquelas todas colocadas no chão, sabe? Que é furada no chão para não mexer, que é industrial mesmo. Sim. Tudo mais. E a gente entendeu que a gente entregava mais valor para o cliente, era muito mais a logística que a gente tinha. Com relação ao prazo de entrega, de recolha e de entrega, a qualidade que a gente entregava e os kits prontos de logística de acordo com a configuração de cada casa. Então a gente pivotou, a gente vai fazer quase 4 anos dos Estados Unidos já, e a gente pivotou e está escalando nesse formato. Porque hoje eu garanto uma lavagem, porque lavar, qualquer um lava. E lava bem. Pô, aqui você tem máquina, quem lava é a máquina, a gente não fica na mão mais lavando, né? Exatamente. Então lava super bem. Então hoje a gente tem cerca de 3 ou 4, acho que são 3 ou 4 parceiros que lavam pra gente, que são 10 vezes maior a minha, que já era muito grande. Então o nível de qualidade é ainda maior. E eu foco naquilo que mais gera qualidade pro meu cliente ali, pras property managers, que é o lençol limpo, a toalha limpa, entregue na hora, o kit certinho para poder agilizar o serviço dos cleaners. Esse é um dos business que a gente tem aqui. E a logística, claro. Que é a logística, exatamente. Através do aplicativo que a gente fez. Então, com a logística que a gente tem, o que eu entrego com essa logística? Tanto o horário de retirada e chegada do kit e o kit com a configuração certa da casa. Pensa só você configurar um kit para uma casa de 10 quartos, que tem uma king, uma queen, uma twin, mais toalha de rosa.
vai tudo certinho ali, ó, bonitinho, separado. O cleaner só chega, coloca tudo lá. Então é uma coisa que a gente ajuda bastante. Fala mais sobre isso. Como surgiu essa? Como você. A primeira coisa, as pessoas, você está investindo. Você tá no Brasil, você falou de 5 empresas, e nós vamos falar das 5. Eu já tive 5, hoje são 3. Nós vamos falar das 5. Ah, perfeito. Vamos comentar rápido, mas Joia, vamos vamos lá. comentar sobre as 5. Mas vamos falar sobre essa mesmo, que muita gente vai interessar nisso. Porque eu estou em Minas, em Belo Horizonte, monto um negócio inovador nos Estados Unidos e o sucesso que é, e como é você chegar nisso assim, porque é uma mentalidade avançada, grupo, pessoas, como isso? Conta um pouco. Primeira coisa que eu falo em tudo quanto é lugar que eu vou é que a ambiência dita muito Claro. os seus atos para onde que você vai. Uhum. E o que fez a gente abrir, eu ficava pensando assim, quando que será que o dono do chiclete, da marca Chiclete mesmo, resolveu fazer um chiclete e ficou milionário com isso? Certo. Quando será que o dono do cara que fez cotonete ficou milionário com isso? Nunca sabe. E aí, quando a gente foi abrir a lavanderia, eu não tinha um sonho de abrir uma lavanderia. Eu não falava assim, nossa, vou para os Estados Unidos e vou abrir uma lavanderia, lavar lençol e toalha de casa. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas a ambiência, né? Nós somos 3 sócios e um deles morou aqui em Orlando, Certo. com a esposa. A esposa estudou aqui durante 4 anos, então ele era o marido, ia e vinha. É, o marido, ainda são casados, meu padrinho de casamento e tudo, né? Família, claro. Família, exatamente. E ele começou como cleaner, né? Como a maioria das pessoas começa aqui, foi crescendo, teve seu schedule ali, atendeu várias casas. Ele chegou a fazer 400 operações de cleaner em uma semana. É que você fala cleaner, as pessoas, muitos brasileiros. Então, o que seria cleaner? É o pessoal que vem aqui para os Estados Unidos e vai limpar a casa. Fazer a limpeza. Literalmente, fazer a limpeza da casa. Então, começou da raiz ali. Começou na raiz. E aí ele foi crescendo, foi pegando as próprias casas para poder fazer. Depois ele foi se fechando direto com as property managers, que são as imobiliárias que alugam as casas aqui, né? Uhum. E ele chegou a fazer a operação de 400 casas em uma semana. Então ele tinha vários cleaners que limpavam para ele, ele fazia o check das casas e tudo mais. Veio pandemia, o negócio fechou completamente. Uau. Tava encerrando o visto dele, ele preferiu voltar. E no que ele voltou, falou assim, ó, ficou algumas coisas no storage lá, tô querendo ir lá para poder buscar. Eu falei, vou com você que eu acho que pode ter oportunidade lá, você tem um contato bom e tal, né? Já conhecia ele sempre foi empresário no Brasil aqui também. E aí eu vim com ele. E papo vai, papo vem, Isso conversando que ano foi? com outro. Isso mais ou menos 4 anos atrás, 2021 para 22, mais ou menos. Sim. Foi logo no início. E aí a gente conversando, papo vai, papo vem, com um com o outro. Falei, Matheus é o que morou aqui. Falei, Matheus, acho que tem uma oportunidade aqui pra gente com relação a essa parte de laundry externa, lavanderia externa. Pra isso, é uma coisa que estava começando, não era muito comum. Ainda não é muito comum. Não são todas as property managers que trabalham dessa forma. É inovador. Para mim é inovador. Eu não tinha visto isso. A gente trabalha com uma educação de mercado aqui, vamos dizer assim. Falou, tem um negócio aqui e tal. Ele, será? Eu falei, você já tem um contato que a gente precisa, você tem abertura. Ele sempre trabalhou muito bem, então relacionamento, aquilo que a gente estava conversando sobre base sólida, o Matheus, assim, sempre teve uma base muito sólida aqui, muito bem quisto no mercado. A gente voltou, conversamos com um terceiro amigo nosso, aí a gente falou, vamos pra lá, vamos. A gente pegou e veio pra cá, essa história é legal, a gente veio pra cá, ficou um mês. Eu e o Matheus alugamos um quarto na casa de família, dormi eu e ele numa cama de casal, king. Eu não dormia, aí eu vou colocar ele aqui, ele roncava pra caramba, eu praticamente não dormia. Mas foi um mês ali, a gente comprou uma Dodge, aquela da Chrysler, uma mais antiga assim, pra gente poder validar se realmente funcionava. Claro. Então eu tinha empresa nos Estados Unidos, no Brasil, tocava daqui no horário comercial, e aí no horário comercial do Brasil lá, ele recolhia os lençóis e as toalhas. Chegava de noite, que eu parava de trabalhar pro Brasil, e eu pegava tudo isso, ia nessas laundromat aqui mesmo, de moedinha, e ficava lá até 1, 2 horas da manhã, lavando, dobrando, montando o kit, até 2 horas da manhã. Acordava, ele saía, porque aí eu ia trabalhar lá no Brasil, ele saía e ia entregar. Rodou mais ou menos um mês assim, e validou pra caramba o negócio. Falou, poxa, faz sentido. E aí a gente já alugou uma casa. Aí a gente saiu em um mês, a gente saiu, alugou uma casa, pegou o primeiro andar da casa inteira e falou, vamos pegar uma mesinha aqui, vamos pegar a garagem primeiro, né? Pôr uma mesinha aqui, comprar umas prateleiras e começar a fazer o estoque. O negócio começou a crescer. De repente, o primeiro andar da casa, que era a cozinha junto com a sala, acabou. Era estante, mesa no meio. Tem algumas fotos bem legais depois pra mostrar. Mesa no meio, linha de produção total pra gente poder fazer isso. E foi lavando. E a gente foi crescendo.
E aí surgiu a oportunidade da gente adquirir já uma lavanderia pronta, um galpão desses gigantesco aqui, já com leasing de máquina e tudo mais. Falou, cara, vamos, pra gente crescer. A gente entregou a casa, pegou o galpão, começamos a fazer a operação, isso a gente foi crescendo a nossa frota própria, né? Ali de carros para entrega. E a gente foi crescendo. Aí quando a gente foi pegando mais clientes, a gente viu que começou a ter um gargalo. Apesar de ser um galpão, continha 3 ou 4 máquinas industriais de lavagem, 3 de secagem, todo aquele inventário e tudo mais, para a gente crescer mais, a gente ia precisar ampliar mais o galpão. E aí a gente começou a terceirizar para dar conta de entregar. Nessa terceirização a gente falou, poxa, olha aqui, de repente, para a gente escalar, o que parece que é o que falta, está sendo na verdade o nosso gargalo. Então a gente resolveu mudar, por isso que hoje a gente é uma lavanderia que não lava. Por quê? A gente é um galpão muito grande. Hoje, a gente tem, igual eu comentei aqui, quem lava pra gente tem 3 parceiros que é 10 vezes maior que o nosso, qualidade muito maior, e eu assumo qualquer tipo de perda ou de mancha com a Property Manager. Eles não precisam ter dor de cabeça com relação a isso. Então, hoje, o nosso foco é a logística, porque a gente desenvolveu um aplicativo próprio, onde a gente consegue entregar, tem uma logística de entrega e recolha dentro do prazo que as Property Managers precisam para os cleaners poderem entregar quando tem um back-to-back, por exemplo, Claro. um early checkout, alguma coisa do tipo, além de entregar 100% o kit pronto. Pensa só, você tem casa de 10, 12, 15 quartos. Aí cada quarto tem uma cama de casal, uma de solteiro, uma king, uma queen e tal. Tem que ir tudo isso certinho. Tanto o lençol de elástico, quanto o lençol normal, quanto toalha de rosto, quanto para banheiro. Então a gente entrega, a gente tem um aplicativo que permite a gente ter erro praticamente zero em cima disso, entrega essa logística. Por isso que eu falo, hoje eu sou uma lavanderia que não lavo. Mas isso é muito interessante, não somente porque o nome fica lavanderia laundry que não lava, né? Eu faço alguma coisa errada, né? Assim, né? Mas não é nada disso. Intuitivo, né? Nada disso. Você hoje se montou uma estrutura onde você sana a dor de muita gente e sem botar a mão em nenhuma roupa, né? A gente bota pra montar, né? Eu não faço a lavagem, mas assim, Claro, sim. dobragem e montagem do kit a gente faz. Mas o que de fato a lavanderia faz, a gente não coloca a mão. Vocês montam o kit para as pessoas o kit é muito legal, é muito legal. Pessoas de hotéis, Exatamente. pessoas de Airbnb, pessoas que têm uma estrutura. E aí vocês montaram um website onde a pessoa entra. A gente não tem um website até hoje. Não. Por quê? Tá tudo no orgânico, porque a gente tá crescendo tão rápido que a gente tá conseguindo atender a demanda. Essa vinda para mim aqui agora foi justamente para fazer algumas reuniões mais estratégicas para ampliar essa nossa operação e formalizar agora através de um site, o que seja necessário para a gente poder divulgar mais. Um aplicativo? Não, nenhum aplicativo. Nada? Nada. Uau! É tudo nosso. Olha. E é um uso interno nosso ali para poder fazer isso. E, por exemplo, se é o dono da Property Manager, você fala, cadê? Preciso de uma toalha a mais porque vai vir um hóspede a mais, eu não sei o que e tal. Beleza, a gente tem a nossa rota, eu sei no aplicativo ali exatamente onde que tá, te Tudo falo que orgânico. horas que eu chego. Tudo orgânico. Uau! Orgânico boca a boca, né? Então, aquela indicação e tal. Então, assim, a gente cuidou muito de fazer um trabalho muito bem feito, aquela papo que a gente estava tendo de novo, uma base muito sólida Claro. ali, para poder ter a indicação inicial. Assim, falando assim, parece que é lindo, né? Porque tem a parte difícil também. A gente planejou, fez um BP, um business plan bonito lá no Brasil. Vamos gastar tanto disso, tanto daquilo e tudo mais. A gente pegou o break-even, né, o nosso ponto de equilíbrio, em mais ou menos 1 ano e 8 meses. Mas a gente gastou 5 vezes mais do que a gente tinha planejado antes. E não é porque a moeda é 5 vezes mais cara, é porque o nosso planejamento a gente pagou para aprender. Aprendeu da forma mais difícil, mas também da mais efetiva. Hoje eu consigo te falar de cabo a rabo qualquer tipo de problema que você pode ter. Até porque eu era o driver, eu era o que lavava, eu era o que dobrava, eu e o Matheus, a gente fez tudo. Então, a linha de ponta a ponta a gente fez para poder validar. Então, a gente fez isso. E aí, quando a gente pegou o break-even, falou, cara, colocamos muito mais dinheiro do que deveria. Vamos rodar um ano, pegar muito dado no nosso sistema, porque como a gente tem um aplicativo, a gente tem dado. E dado hoje é tesouro, né? Que aí a gente aprende para onde que a gente vai, como que a gente cresce. Olhando para esse foco do crescimento que Orlando tá aqui agora, né? Vão ser quase 5 bi investidos em 2025 e 2026 em Orlando. Incrível, né? Aí, esse ano agora, de 25, como a gente vai acelerar mais o que já veio num nível muito mais rápido do que a gente esperava. Agora a gente vai colocar site,
divulgar nossa logística do aplicativo e tudo mais para atrair mais cliente de forma efetiva, que até então não fazia parte do nosso plano. É porque esse sistema ele é bem compatível ao aplicativo, né? Um Bem aplicativo compatível. onde a pessoa entra, pede o seu serviço, não precisa conversar, não precisa falar, ela já paga ali mesmo, né? Já faz tudo. Eu acho que é algo que talvez seja o próximo passo de vocês, A né? gente tem algumas futures pensadas no Uhum. futuro, porque hoje o nosso foco é o quê? É uma Property Manager, que ela me passa a configuração de todas as casas dela, Aham. coloca no meu sistema. Aí quando ela vai colocar assim, eu tenho o checkout da casa A, B e C, automaticamente eu já pego a configuração e jogo. Agora, é completamente plausível conseguir fazer isso para o B2C também, para o Uhum. cliente final. Uhum. Então, são alguns dos pontos que a gente está tateando, entendendo. Tem muita coisa mapeada. Porque a partir do momento que você tem dados, você consegue crescer É. um negócio de uma forma absurda, né? E a base, como nós estávamos conversando, é muito importante. Não adianta você expandir um negócio também, aonde vai enclausurar ou vai ter um funil muito grande também, né? Isso é pensado, isso é o pensamento do empresário que tem que pensar em todos os pontos, né? Mas muito legal, muito legal. Conta um pouquinho da origem, como você começou. Eu acho que é interessante, porque essa Legal. história, a gente vai finalizar com ela, porque ela é muito interessante as pessoas saberem sobre você, não importa onde você mora, não importa o que você pode botar seu business em qualquer lugar do mundo. Exatamente. Porque, assim, não tem limite, não tenha medo, tenha vontade, tenha inteligência, tenha sabedoria, sente com pessoas que vão te ajudar a crescer. A ambiência, né? É É ambiência, é exatamente isso. ambiência. E tenta fazer tudo com solidez. Não faça nada assim na loucura. Todos os empresários são loucos. Isso não Se tem. não Não tem fosse, não era se não, empresário. se não fosse, não é empresário. Mas assim, tenta ser um louco não Loki. Que eu falo, né? Não, não, Ótimo. não, Gostei, ser um louco gostei. não Loki. Não faça besteira. Somente faça coisas. Use o dinheiro para investimento na empresa. São várias coisas que eu acho que você vai contar dos seus erros agora e você vai Exato. contar onde você errou para você chegar aonde você acabou de contar, que é um business muito legal. Eu achei muito interessante. Bom, e aí, só complementando o que você falou, que você pode estar em qualquer lugar do mundo, você pode abrir seu negócio em qualquer lugar do mundo. Tem mais um negócio que eu tô abrindo aqui, que daqui a pouco eu falo para contar o como que chegou nele também. Claro, claro, claro. Então, assim, a minha essência sempre foi vender. Sempre fui vendedor. Empreendedor, né? Empreendedor. Você é um Porque o empreendedor ele começa vendendo, né? Mas vendas É, vendas é a alma do negócio em exatamente. qualquer empresa. Você pode ter a melhor ideia do mundo, o melhor produto. Se você não vender um, você não tem uma empresa. A melhor contabilidade também. Se não Exatamente. tiver dinheiro, não tem contabilidade. Exatamente. Esse é o grande lance. Então, eu com 12 anos fiz o curso de mágica pela AME, curso profissionalizante. Claro, E aí 12 foi anos. 12 anos de idade. Foi minha primeira experiência vendendo. Eu fiz um cartãozinho, meu pai me ajudou, né? Lógico. Aí ele me levava, na época, isso tem o quê? Mais de 20 anos atrás. Sabe aqueles tablados de festas infantis temáticos? Porque hoje a festa infantil você tem até o personagem em 3D ao vivo. Na minha época era um tablado com os bonequinhos colados ali. Isso bombava muito, né? E aí meu pai me levou nessas casas de festa. Eu chegava com 12 anos e falava: Ó, eu sou mágico, meu show custa R$ 80, custava R$ 80. E se você me indicar, eu te dou 20. Olha que comissão maravilhosa, 25% de comissão. Na época era lindo isso. E aí foi o meu primeiro contato com vendas. E eu realmente fazia show profissionalizante, apareci na TV. Eu fui capa do jornal Gurilândia, que é o jornal de criança, jornal impresso mesmo, de criança do estado de Minas, lá de Minas Gerais, que não Uau. existe mais, lá na época. Então foi o meu primeiro contato com vendas. Então aí eu já vi que eu, né, gostava daquilo e tal, e eu era muito tímido. Tanto que meu show de mágica, ele era o que a gente chama de magia clássica, com fundo musical e eu fazendo as mágicas. Eu não falava nada, porque eu era tímido, eu não tinha coragem de falar. Aham. Então, assim, porque o vendedor já nasce cara de pau. Não, você Você vai se sabia dos seus formando. limites, claro. Sabia onde você podia Exatamente. chegar. Eu E fui bem, indo e bem. passo a passo. Exatamente. Eu vou fazer mais sem falar, porque até aí eu vou bem. Isso. Depois eu dou A outro passo. primeira vez que eu entrei num palco grande foi da AABB, um clube da Associação Atlética Banco do Brasil, no Dia das Crianças. Eu tinha 12 para 13 anos e entrei num palco alto, foi o primeiro palco assim. Eu tava com um medo absurdo.
Absurdo. Eu lembro direitinho o que meu pai me falou uma vez. Eu tinha 12, 13 anos. Quem que era Roberto Carlos, o cantor? Pra mim era só mais um cantor qualquer que fazia Globo no final do ano e olha lá. E aí meu pai virou pra mim, eu tava muito nervoso, quase querendo desistir ali, cheio de criança mais velha do que eu e tal. Ele falou, filho, o Roberto Carlos deu uma entrevista no Fantástico, falando que toda vez que ele vai entrar no palco, ele tem borboleta na barriga. Mas que depois que ele entra, fica tudo bem. Então, segura essa borboleta aí e entra, que depois você vai. Aí depois disso eu comecei a levar isso pra vida. Quando você estiver nervoso, segura e vai. Se você tem a confiança no que você faz, poxa, eu sabia fazer mágica, já fazia vários shows e tudo mais, então eu sei que eu vou fazer bem. Tô nervoso, será que não vai funcionar? Será que não dá? Tá. Sabe aquele tá com medo, vai com medo mesmo? Não sou tão a favor. Tá com medo? Vai com medo desde que você esteja preparado. Se não se prepara antes, depois vai. Se prepara, Entendeu? exatamente E isso. aí o que veio na cabeça? Poxa, eu tava preparado, eu sabia o que ia fazer. Então se eu tava com medo, eu ia com medo mesmo naquele momento. E Claro. eu fui e pego isso pra vida como empresário que já faliu, já 2 empresas, já fechou, enfim, nós vamos contar disso. Esse foi meu primeiro contato. E aí, quando eu fui fazer os meus 18 anos ali, fui trabalhar em banco. Caixa Econômica como terceirizado. Ux, Eu fiquei 4 meses pra ter certeza que eu nunca mais ia sentar atrás da mesa de banco. Meu pai é bancário. aham. Meu pai e minha mãe eram bancários. Falei, cara, eu não quero esse jeito de negócio de gente. Isso Aí não é chegou. pra mim. Não é pra mim. E como gostava de gente, chegou o final do ano que eu fiz, procurei emprego em loja de shopping. Lá em Belo Horizonte tem um Shopping Cidade, que é um shopping central. Eu trabalhei na Taco, uma loja de calça jeans, uma franquia muito grande no Brasil inteiro lá. Tinham 16 funcionários, mais 16 de época de Natal, que foi na época de Natal, então tinham 32. E 16 que já trabalhavam lá. Dos 32, eu fui o segundo que mais vendi na loja. Com um mês de loja só. Eu só perdi pro primeiro, e o primeiro, ele foi o primeiro colocado de 3 mil funcionários no Brasil inteiro. Que taco. Taco Blue Jeans. É uma franquia muito grande lá no Brasil. É. E aí, falei assim, poxa, acho que eu vendo bem. E aí que atinou esse lado da venda. Eu sempre fui da área da comunicação. Então, na faculdade, nessa época dos 18 anos, eu fui para fazer relações públicas. Minha formação é comunicação. Então, eu sou comunicólogo. Né? Eu falo que eu sou comunicólogo de formação e comunicador por natureza. Claro. E aí eu fui para a faculdade, entrei ali e naturalmente em relações públicas você começa trabalhando com evento. Então eu fui trabalhar em evento. Durante 4 anos em Belo Horizonte eu fazia evento, baile de festa de formatura. Isso me deu um jogo de cintura absurdo, porque eu tinha que vender para a comissão de formatura. Eu tinha 19, 20 anos, tinha que vender para uma comissão dos meninos de 17, 18 anos ali. A mágica. Não, aqui eu já ia vender a formatura. Ah, você vende, já começou a vender a formatura. Isso. Uau. Que aí foi quando eu comecei a trabalhar já com evento. Aham. Que eu entrei na faculdade, comecei a trabalhar com evento, aí eu parei de fazer a mágica. Aham. Foi parando aos poucos, né? E aí eu comecei a vender formatura. E aí o grande lance era, eu tinha que vender para uma comissão de formatura, 17, 18 anos, para fazer o baile de formatura, etc. E quando eu vendia para ele depois, eu tinha que ir numa reunião de pais. Aí olha só, que tinha 30, 40, 50 pais, tinha pai advogado, pai juiz, de tudo. E eu tinha que explicar um termo de adesão frente e verso, onde o pai ia pagar uma mensalidade, 80, 100 reais na época lá, para o filho ter um baile de formatura, com 6 convidados, sendo que na faculdade é 15 convidados, a gente com 6 convidados só, mais 3 festas durante o ano, todas open bar. E menino de colégio, 17, 18 anos. Então eu tinha que convencer pais a assinar um termo de adesão, a pagar uma mensalidade para isso. Isso foi um dos maiores jogos de cintura que eu tive que aprender a ter. Porque eu, com 19 anos, sem reunião, eu fazendo reunião de pais, com a blusa amarela da empresa que eu trabalhava, boné, explicando um termo de adesão para 30 pais, advogados, falando que eles tinham que pagar uma mensalidade e que ainda ter bebida alcoólica. Não tô falando que eu embebedava ninguém menor de idade, viu, gente? Era todo mundo pulseirado, tinha tudo isso. Pulseira, menor não podia Dentro beber, da etc. lei. Bem da lei. Exatamente, Você tudo dentro da fazia o lei. que a lei mandava. Exatamente, dentro da lei. E aí eu tinha que convencer. Então isso foi uma escola gigantesca pra mim ali. E aí as coisas foram crescendo, foram evoluindo dentro dessa empresa ainda e eu fui tendo muito relação com os fornecedores. E eu queria muito ir pra minha área, relações públicas de fato. Eu saí e fiz um estágio no cerimonial da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, durante 1 ano. E continuei fazendo freela pros eventos. E nisso, alguns fornecedores começaram a me chamar para fazer freela para eles também, como produtor de evento ali dentro. E aí eu comecei a dar opinião dentro do processo de vendas dele. Não, mas se você vendesse assim, nossa, se você tivesse um site assado, e se você tivesse isso? A coisa foi tomando forma, até que falou, deixa eu te contratar? Falei, pra quê? Né?
Não, como consultor. Falei, consultor? O que é isso? Né? 20 e poucos anos. E aí eu fui fazer um planejamento estratégico de comunicação, inicialmente. Só que meu foco sempre era venda, sem nem saber que o negócio era venda. E eu aumentava a venda dele aqui, aí ele me indicava para o outro. Eu comecei trabalhando para um bar de drinks, que era tudo de formatura, depois para um buffet, que era formatura. E aí o pai do dono do bar, ele tinha uma empresa de investimento na área de petróleo, de posto de gasolina, especificamente. Então ele fazia análise, se ele quer investir em posto de gasolina no Brasil, ele fazia análise de onde que tinha que ser, qual bandeira, etc e tal. E aí ele era pai de um dos donos de um bar de drink. Ele foi e me chamou. Falou, vem cá, meu filho falou que você é muito bom e tal. E aí a coisa começou a tomar forma. E ele virou pra mim, ele era uma consultoria, e falou, você precisa formular a sua consultoria. Colocar um método aí dentro. Eu te ajudo. Trabalha pra mim, vou te pagar e tal. E ali eu comecei a falar, então vou ser um consultor, vou começar a fazer isso e tal. E comecei a prestar consultoria Eu gostei na desse nome, parte. gostei desse nome. O nome é Não é? bonito, né? Eu falei, bonito esse trem, só. Aí eu falei, vou começar a dar essa consultoria aqui então. Vou começar a fazer isso. E comecei a dar consultoria, comecei por indicação, outros clientes, né? Aí comecei a ter a minha estratégia de como pegar outros clientes com indicação, como divulgar, como fazer e tudo mais. E chegou um tempo que eu cheguei numa empresa de tecnologia, chama Simpla. Ela é muito grande lá no Brasil, ela começou em Belo Horizonte. Hoje ela é uma etiqueteira, mas na verdade é uma startup que usa tecnologia para vender ingressos. E lá minha matrícula foi a 20 e poucas. E eu entrei lá para vender. Eu queria ter mais experiência. E eu te confesso, quando a menina que trabalhava lá me chamou para fazer uma entrevista, ela era minha caloura na faculdade, tinha sido minha caloura na faculdade, eu fui de salto alto. Cheguei, já tem minha empresa, sou consultor, como assim vou trabalhar? Vou oferecer meu serviço de consultoria para eles. E aí eles começaram o processo, eu falei, sou consultor, salto alto total. E aí eu cheguei até na entrevista com o Rodrigo Cartacho, que é o CEO de lá até hoje, fundador e CEO, e ele baixou muito minha bola de forma sutil. Baixou sua bola. Baixou minha bola de Te forma colocou no lugar sutil. que você tinha que estar. Exatamente. De forma sutil, você tem muito a aprender aqui. E aí na minha cabeça, eu fui tipo assim, na base, tá bom, ele vai entrar aqui, ele vai ver que eu vou entrar aqui, ele vai ver que eu sou muito melhor que isso. Uhum. Cara, o que eu aprendi lá em um ano, não tem pós-graduação. Já fiz curso fora, pós-graduação. Você não aprende em lugar nenhum. Startup tem um nível de cabeça acelerado absurdo, que é o que foi a minha base para poder fazer isso daqui também. E na hora que eu entendi isso, lá a gente saiu de 20 e poucos para 120 colaboradores em menos de um ano, escalando todo esse processo comercial. E aí na hora que eu entendi isso, eu falei, cara, fantástico. Aí deu um ano, 2 meses, eu falei, agora eu quero trilhar o meu caminho sozinho de novo. E aí eu saí, fui trilhar o caminho sozinho e fui prestar um serviço pro Ânima Educação, o maior grupo de educação brasileira que tem, dono da UniBH, UNA, Unisociesc, São Judas e tudo mais, para tocar um programa de inovação e empreendedorismo lá dentro. Então eu viajei o Brasil dando palestra em todas as faculdades para divulgar esse programa de inovação. O que eu falo assim, só te dando uma pausa nisso, às vezes as pessoas têm que colocar a gente no lugar, né? E a gente não aceita muito, porque o ego, É difícil. o orgulho, eu sei, eu posso. E ainda bem que isso foi quando você é jovem, porque quando você tem mais idade, o ego, o poder, ele te faz crescer e cair. E quanto maior o tombo, é maior. Então talvez te fez ser o que você é hoje, Exatamente. porque às vezes um não é importante para a pessoa. Extremamente importante. Me colocou no lugar, tanto que eu sou grato ao Rodrigo até hoje. Siga o cara, assim, pra mim ele é completamente fora da curva. Uhum. Pra caramba. Neste meio tempo, né? E aí eu fui trilhar o meu caminho sozinho, comecei a fazer o Anima. Só que neste meio tempo, um pouco antes da Simpla, eu me aventurei em algumas empresas que foram algumas delas que eu fali. Que eu acho que é importante falar Lógico, lógico, dos que é importante. tropeços. Porque eu acho que mais do que o sucesso, os tropeços que levam onde a gente tá. Tenho certeza que nenhum empresário, você, um empresário que tem business em 3 cidades nos Estados Unidos, tem certeza que você já tropeçou, já fez coisa errada e te aprendeu muito mais para te trazer onde você está hoje. Fazemos até hoje. Porém, o que eu falo assim, nós fazemos hoje, mas conscientes do que está fazendo. Exatamente. Então, assim, com a experiência, você já passou por isso. Então, quando você faz, é que nem sempre diz, errar humano, errar de novo é burrice, né? Uhum. Então, assim, você só comete um erro se você cometer, você vai errar se você seguir cometendo os mesmos erros. Como diz assim, né? Os mesmos resultados
Se você tem as mesmas atitudes, você vai ter os mesmos Isso. resultados. Louco é aquele que faz a mesma coisa e quer ter coisas diferentes, né? Exatamente. Então, assim, o que você está falando tem muito sentido. Tem muito sentido. Você fez coisas erradas e hoje você procura fazer o máximo certo possível. Erra. Exato. Mas erra consciente. Isso. E você já erra hoje em dia com risco calculado ali, né? Claro. Porque claro. quanto mais erro, mais veiaco, vamos chamar assim, né? Mais experiente você fica, então os seus riscos, o risco que você assume começa a ser um risco mais calculado. Uhum. E um desses riscos que não eram tão calculados lá atrás foi quando eu abri uma startup que eu nem sabia que tinha um conceito de startup. Startup é um conceito de base tecnológica, que consegue ser escalável, e na época eu não sabia. Eu criei um clube de benefícios. Quando não existia clube de benefícios. Você já inventou algo aí? Já inventei coisa demais. Isso que eu não tô contando tudo, tô sendo mais objetivo, mas Não, já não, fui, acho que, inclusive, assim, animador de festa infantil. O que nós, assim, a intenção do podcast é fazer com que você mostre a sua vida, porque nos erros e nos acertos que a gente traz para os nossos ouvintes, para as pessoas, Exatamente. a não cometer ou mesmo cometer sabendo que vai errar. Isso. É isso que eu tô querendo trazer aqui, contribuir de forma Exato. que as pessoas possam Contribuição. utilizar. Porque hoje eu tenho muitos mentores, né? Eu acho que mentoria é fantástico, porque o mentor ele te ajuda a cometer menos erros. Não quer dizer que você não vai errar, Exatamente. mas ele te encurta caminhos. Porque ele já tá. O seu mentor tem que ser alguém que já tá onde você quer chegar. Uhum. Esse, pra mim, é o conceito de mentor. Então, se ele já tá lá, ele consegue te dar direcionamentos. Não quer dizer que você vai cortar caminho, mas quer dizer que você vai evitar de errar e você sim pode ir mais rápido. Eu acho que isso é fundamental. Então, a ideia aqui é poder contribuir um pouco com os meus erros aqui para as pessoas entenderem. Um dos meus grandes erros que eu tive foi quando eu abri empresa, isso nas duas empresas que eu precisei fechar, eu fali, foi não ter um contrato legal de sócio, sociedade. Eu acho que é um erro que muita gente comete. Todo mundo que está começando a empreender, principalmente se é com um amigo, o conselho é, faz um contrato. Por quê? Quando é amigo, parece que vai ficar tudo bem. Mas o contrato é para resguardar a amizade, principalmente, mais do que o negócio. Hoje, graças a Deus, eu tive uma sociedade com um amigo meu que a gente não foi uma dissolução legal, tive prejuízo, e hoje, graças a Deus, a gente conseguiu, com a maturidade, entender e a gente é amiga até hoje. Mas eu tive sociedade que acabou e a gente não se fala mais porque os valores não comungavam ali, sabe? Claro, não, sempre tem algumas coisas, mas eu acho assim, o melhor business do mundo quando você vai fazer uma sociedade é o contrato. Melhor business, não importa quem. O melhor negócio do mundo é um bom contrato. E eu já escutei muito isso e já vi muito isso na própria pele. Então assim, não deixe quando você vai fazer qualquer business, você pega, nem que for um papel de pão, escreve ali, tudo escreve, porque não voa. Palavras voam. O que está escrito ali não voa. Escreve, uma cópia para você, assina aqui, uma cópia para mim, assina aqui. E vamos seguir. Amanhã você pode botar na mesa e falar assim, tá aqui escrito. Não mudou nada do que nós falamos. Mudou? Se mudou, vamos conversar. Mas um bom contrato. É o famoso combinado não sai caro. Exatamente, mas o combinado, contrato. Exatamente. Combinado. Esse é o grande lance. Vamos falar aqui e escrever o que nós estamos falando. Né? Vamos viver isso. Exatamente. E uma coisa que eu acho muito importante para a escolha do seu sócio é se vocês comungam de valores como pessoa. Principalmente. Que vai para além do negócio, porque não tem como você dividir. CPF, CNPJ é a mesma coisa. Você tem uma vida só ali. Uhum. Se você não tem valores que comungam ou são muito discrepantes, cara, uma hora isso vai respingar no negócio e não vai funcionar. Já vi muito isso, assim, coisas que destroem o homem. Jogo, droga, mulher. Homem, né? E assim, num bom sentido. Porém, levantam também, mulher ou é âncora ou é balão, né? Ela levanta ou ela derruba. Então, assim, mas o jogo, droga e mulher, onde os homens se perdem. Então, assim, quando você tem um sócio que ele trai a mulher, um homem ou a mulher trai o marido, ele vai trair você. Então, assim, não combina os valores, né, gente? Não faz sentido, né? Então, assim, é uma coisa que você acabou de falar. Os valores têm que ser muito alinhados ali para que uma sociedade vá para frente. E papel, contrato. Exato.
E aí eu aprendi com isso, Uhum. porque além dos fracassos, eu tive também uma saída de uma empresa que foi muito positiva. Eu virei sócio de uma empresa que era um software de gestão para salões de beleza e barbearia. Uhum. Na época eu estava prestando consultoria, prestei uma consultoria, a gente conseguiu um resultado assim, em 4 meses, 600% de aumento nas vendas. Uau. E eram 2 sócios, um pouco mais velho, um tinha uns 58, outro 60 e poucos, assim. E aí eles me chamaram para participar da empresa com quadro societário e tudo mais. Falei, ó, aceito, mas eu quero ser o estratégico aqui dentro. Coloco como CEO, vou ser o estratégico e olho como um todo. Beleza? Beleza. Entrei lá, fiquei cerca de mais ou menos 2 anos e meio. A gente cresceu quase 250% no total desse período. A gente saiu de 7 para mais de 20 pessoas. A gente internacionalizou, porque era um software, gestão, tem escala. Comecei a operação no Paraguai, no Uruguai e aqui nos Estados Unidos já, à distância, porque era salões de beleza e barbearia, e vinham para cá, poxa, vamos, aí indica para outro e Uhum. tal. A gente fez um plano de indicação específico, até que a gente começou a ter muita visibilidade no mercado. Como eu sempre fui desse mundo de startups, eu sempre dei aula em programas de startup, apareci, fui mentor nesses programas, eu tinha uma visibilidade muito legal nesse meio. Quando chama One Beleza, existe ainda a empresa. Quando a One a gente começou a tomar proporções grandes, começaram a vir investidores e até pessoas concorrentes querendo nos comprar. Então a gente abriu as portas e começou a conversar, etc e tal. E na época, os meus 2 sócios, eles já tinham a vida mais bem estabelecida. Tanto financeiramente quanto filho, tinham uns valores, não que eram diferentes, mas o propósito de vida deles estava numa outra fase da minha. Eu tinha 28, 29 anos, menos de 30 anos de idade, eles já estavam próximos de 60, um já estava com 2 filhas mais formadas, o outro tinha um filho de 8, 9 anos, que o objetivo dele era muito mais dar atenção para esse filho e tal. E aí, quando veio, a gente começou a conversar e eles falaram: a gente não quer vender, a gente não quer investidor, a gente quer fazer do nosso jeito e tal. Falei: bom, a gente tem o nosso contrato, para mim também não funciona, porque eu quero mais, eu quero crescer. E aí a gente desenhou um tour de saída, né, em 3 meses, como é que seria minha passagem de bastão, etc. Vendi minha parte da empresa e saí. E foi maravilhoso, super contato com ambos ainda e tudo mais, mas por quê? Porque eu errei 2 vezes lá atrás Pra aprender. um contrato para aprender. E aí nessa saída não foi nem... Foi dolorido? Foi, poxa, tem um relacionamento, etc. Mas é aquilo que faz parte do jogo. É o dia a dia, O né? dolorido que faz parte do jogo. Agora, na hora do negócio, não teve dor de cabeça nenhuma. Tava preto no branco, é isso, é aquilo e tal, não sei o quê. Puf, saiu e tá lá. E aí tem Excelente. meu legado lá, a gente cresceu, o negócio tá bacana, tem relacionamento. Então é muito massa. Excelente. Acho que isso foi um aprendizado, assim, que eu levei, que levo pra vida e falo pra todo mundo que for querer abrir. Faz um contrato, nem que seja de gaveta, um negócio bobo que seja. Exato. Mas faz, igual você falou, põe um papel, qualquer coisa, ó, tá aqui. Ah, vai mudar? Então vamos nós dois conversar, ver se faz sentido. Uhum. Vamos ver pra que lado que vai, como que a gente evolui isso daí. Exatamente. Acho que isso daí é fundamental. Nesse decorrer dessa história toda, uma coisa que mudou muito a minha vida foi quando eu fiz um programa da Fundação Estudar. A Fundação Estudar é uma iniciativa filantrópica do Jorge Paulo Lema, Marcel Teles e Beto Sucupira. O dono da Ambev, 3G Sim, sim. Capital, da Americanas, que não tá muito legal falar agora, mas também é dono dele, da Raiz e tudo mais. Que sempre foi um programa voltado para jovens que se destacam, jovens lideranças que se destacam no seu meio, para poder ampliar mais o conhecimento. Então a gente falava sobre liderança, autoconhecimento, marketing pessoal. E eu fiz o primeiro programa lá, gostei muito, 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 e comecei a me envolver com a fundação. E quando eles foram desenvolver novos programas, como o próprio de autoconhecimento, que chamava Catálise na época, ou de marketing pessoal, eu ia muito para São Paulo ajudar a desenvolver esses programas. Uma vez eles desenvolvidos, eu viajei o Brasil inteiro, tive a oportunidade de conhecer estados que só fui porque era da fundação até hoje, para formar facilitadores que facilitariam esses programas nas suas respectivas cidades. Claro. Lá eu me destaquei, fui um dos 10 melhores facilitadores e tive a oportunidade de participar de um evento onde o próprio Jorge Paulo estava lá. Uau. Então tem aquela foto com ele, a gente trocou. Não troquei aquela ideia de apertar a mão e tal, mas foi aquela ideia realmente uma coisa diferenciada ali de participação que foi fantástico. Então são as pequenas coisas. E tem uma coisa que ele fala que hoje um monte de gente fala, mas que ele fala desde sempre, que ele tem um livro que chama Sonho Grande, que eu li naquela época, isso tem uns 15 anos atrás, que ele fala: eu só contrato pessoas melhores do que eu. Isso pra mim virou um mantra. Então, se eu quero um sócio, eu quero um sócio que seja muito melhor do que eu, pelo menos em uma parte que eu sou muito ruim. A gente tem que se complementar de alguma forma. Uhum. Então, a Fundação Estudar me deu uma base absurda com relação a isso, que eu agradeço até hoje, muito, 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 e procuro sempre retribuir através dessas formações que abriram muitas portas para mim. Dentro desse emaranhado de vai e volta, dessa história toda que tem aqui,
a gente chega no hoje. Então, passei por várias empresas, né? Fui da RD, que é aquela empresa grande que eu te falei que foi comprada por 2 bi e tudo mais. E chegou um momento que eu entendi que eu falei, cara, eu preciso trilhar o meu próprio caminho. Eu já tinha aberto a empresa aqui, como eu falei, um dos sócios é quem toca a operação de fato aqui. E tinha outras ideias. Eu sempre gostei muito dessa área da educação, principalmente pela Fundação Estudar. Cara, eu acho que eu tô com conhecimento, quase 20 anos de experiência vendendo, empreendendo, abrindo empresa, fechando e tal. Acho que eu consigo ajudar mais Sabendo o que é pessoas. certo, o que é errado e conseguindo Exatamente. agregar algo em alguém, né? Para alguém. Exatamente. Falei, cara, eu acho que eu posso ajudar mais pessoas. Exato. E aí eu fui também buscar ajuda para saber como ajudar outras pessoas. Fui atrás de mentores que faziam isso também. E eu comecei a participar de algumas mentorias, alguns grupos. Mas isso é nobre, porque quando a gente sabe tudo, é legal a gente buscar quem sabe mais. Exatamente. Porque ele vai botar a gente no lugar, no equilíbrio, né? Uma outra frase que o Jorge Paulo falou também, que hoje muita gente fala, que é: se você for mais esperto da mesa, muda de mesa. Muda de mesa. Muda de mesa, porque senão sua régua, você é a média dos 5. Se você anda com 5 pessoas que fumam todos os dias, a probabilidade de você começar a fumar é absurdamente grande. Se anda com 5 pessoas que correm todo dia, 5h30 da manhã, a probabilidade de você começar a correr é absurda. Uhum. Eu tô sendo influenciado por 2 amigos meus, um de infância, mais de 25 anos de amizade, o outro é amigo da minha irmã, que ficou amigo meu, a treinar para um triatlo no final do ano. Porque hoje eu já nado, eu já corro. E aí eles estão me influenciando. Mas por quê? Porque eu tô convivendo com eles. Se não convivesse, eu nem tava pensando em talvez treinar para isso. Então, assim, a ambiência é tudo. Então, eu fui atrás desses bíblico, mentores. né? Diga-me com quem anda que direi quem tu eres. Até Jesus tinha o seu mentor, Claro. que era Deus. Ele era o mentor dos seus mentorados, que eram os apóstolos. Então, assim, são coisas que a própria Bíblia, a própria história fala. Então, por que eu não vou fazer assim também? Então, para eu poder ajudar os outros, eu vou buscar ajuda disso também. Mas o Jesus tinha as pessoas com quem ele tinha mais conexão para discutir ideias. E é essa mesa que a gente tem que sentar para aprender. Porque eu tenho um ditado que é igual, né? Que quando você senta numa mesa que você é rei, muda de mesa. Seja o plebeu. Vai na mesa que você está na mesa errada. Não senta na mesa que você é rei. Não dê, porque você tem nós que temos aquela pouca vontade de aprender, de querer. Exatamente. Sempre com a cabeça pensando em algo, querendo evoluir, porque eu acho que assim, não importa a idade, a pessoa tem que evoluir. Ela tem que estar sempre cabeça funcionando, sempre pensando em algo, em proporções diferentes, claro. Mas tem que estar sempre em evolução, porque se você não passa, é como qualquer coisa que para de se movimentar, ele morre, né? Camarão que boia, a onda leva, né? Exatamente. É bem isso mesmo. Então, é muito importante você sentar numa mesa onde você vai sempre aprender. Por isso eu falo referente a mentorias, quando você tem alguma ideia, discute ideia com pessoas inteligentes, não discuta ideia com pessoas medíocres, você vai escutar coisas medíocres. Então, assim, tenta procurar ajuda de pessoas que são melhores que você. Exatamente. Eu acho que isso aí diz muito. Esse negócio de sentar na mesa, por exemplo. É uma opinião pessoal aqui. Big Brother. Eu não gosto. Não gosto de Big Brother, não assisto. E aí você vai sentar numa mesa, tá todo mundo falando de Big Brother, eu fico boiando. Eu não sei o que tá acontecendo. Então eu vou sentar numa outra mesa, onde eu acredito que vai me agregar mais. Não quer dizer que eu não converso com quem veja Big Brother, viu, gente? Isso meus pais veem, todo mundo vê, isso não tem problema nenhum. Mas eu acho que esse é um exemplo porque toda vez, eu fui muito criticado uma vez, toda vez que você senta na mesa, você fala de negócio. Eu falei, não é que eu falo de negócio. É porque o papo vai fluindo e minha cabeça funciona. Eu amo negócio. Mas eu amo isso, eu vivo isso, eu respiro isso. Eu escuto podcast de negócio, eu vejo série de negócio, eu gosto disso. Então, se isso é o meu dia a dia, sinto bem. Então, tem gente, não, mas você parece que tá trabalhando o tempo inteiro. Pra mim não é trabalho nenhum. Não é trabalho nenhum. A gente tá falando aqui de negócio, não tá? Claro. Isso aqui pra mim é trabalho zero. Eu tô me divertindo a beça, não, mas entendeu? É verdade. Eu acho que isso é fundamental. Eu escuto muito isso também, assim. Eu sou um cara de business e a pessoa vem conversar comigo, eu não sei falar de futilidade. Eu falo, às vezes, mas eu me sinto confortável
no meu ambiente ali de business, Exatamente. se você quer qualquer instrução, se você quer qualquer dica, se você quer uma mentoria do que eu sei, com o maior prazer eu dou. Mas é business. Eu não tenho mentoria de como fazer sabe, de wakeboard. Eu adoro pessoas, eu adoro água, adoro coisas assim, para me divertir só e no meu mundo, né? Jogar um tênis, jogar um beach tênis ou mesmo bicicleta, eu adoro, eu sou também atleta, eu sou maratonista também, já Ai, ó, fui. Eu maratona eu sou, nunca corri, não. fui. Sempre todo mundo tem que ter uma maratona na sua vida. Pois é, eu já fiz 18 quilômetros, que é a volta da Lagoa da Pampulha, só que eu machuquei o joelho. Aí ano passado eu voltei, aí esse ano eu tô voltando. Então eu acho que isso aí uma hora chega, com certeza. Não, não, sim, esse foi meu objetivo. Então, assim, eu sei viver. Mas quando você senta comigo, eu vou falar de business. Vou falar de negócio. Eu adoro, é a minha vida. E cada um tem, assim, no final do dia, todo mundo tem um negócio, tem alguma coisa, né? Enfim, eu entendo você perfeitamente. Já E a escutei. gente vai falar de business buscando ajudar a pessoa, não é buscando mais business. Não, É busca. entender genuinamente, e se eu puder ajudar, vai ser maravilhoso. Vou trocar Claro. uma ideia aqui, e se isso for bom pra você, hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de poder empreender com propósito. Uhum. Porque você tem fases, né, quando você vai empreender. Então, quando você começa lá embaixo, você precisa empreender e precisa de grana, cara, não dá pra você ficar escolhendo muito. Você tem que empreender naquilo que você é bom, que você vai gerar resultado. Depois você vai evoluindo. Tá, e você chega numa fase que, graças a Deus, você pode empreender naquilo que você tem um propósito, que você vai ganhar dinheiro com aquilo também, porque dinheiro é fundamental, não existe eu te amo debaixo da ponte, não tem como você falar isso, mas que você vai ajudar também. Porque tem gente que fala, não, mas você só pensa em dinheiro. Não é que pensa em dinheiro. É porque, cara, dinheiro primeiro se resolve, se ajuda, pra você ajudar os outros depois. Sabe a máscara do avião? Primeiro você coloca no você e depois nos outros? Cara, se resolve. Não adianta você querer fazer filantropia a vida inteira se você não tá bem. Você pode ajudar, deve. Só que, poxa, tenta equilibrar que o seu impacto vai ser muito maior. Eu Exato. gosto muito de gerar impacto. E esse é um dos motivos da próxima empresa aqui nos Estados Unidos. Uhum. Que já existe, uma empresa de investimentos, que a gente atua lá no Brasil, trabalha principalmente com grandes empresários, fazendo estratégia, tanto de alavancagem patrimonial, de levantamento de financiamento. Então, citando algumas aqui, por exemplo, eu tenho empresário que quer comprar um galpão. 5, 10. Tem um caso agora, um cara que vai comprar um galpão de 12 milhões. Então a gente entende estratégias de home equity, de consórcio, de alguma maneira que a gente consegue fazer o dinheiro dele valer mais e não precisar desembolsar isso. Uhum. Isso já é o que a gente faz lá. Então, para galpão, tem um empresário agora que está comprando um helicóptero. Então, bens de altíssimo valor. Só que eu entendi que a gente pode trazer isso para um mundo mais acessível. E o que eu entendi aqui nos Estados Unidos? Você que tem muito mais tempo, por favor, me ajuda nessa aqui. Uhum. Que muita gente vem pra cá, com a cara e com a coragem, eu admiro pra caramba. Começa às vezes como o Matheus começou, como cleaner, limpando casa, etc, e vai crescendo, mas não tem muito conhecimento sobre educação financeira. Uhum. Porque a gente não é educado assim. Não tem ninguém que fala sobre educação financeira pra gente na escola, a gente não aprende isso hora nenhuma. Incrível, Como né? investir, renda passiva. Cara, ninguém fala isso pra gente. E aí, o que eu entendi? Que as pessoas vêm pra cá, fica talvez 1, 2 anos e acaba tendo que voltar. Porque não teve um planejamento financeiro um pouco melhor. Ou que fica 5 anos e acaba voltando com pouca coisa. Ou não condizente com aquilo que ele tinha aqui. Poxa, você tá num país que a moeda é muito forte, vale 5 vezes mais. Ou a pessoa que vem e fica aqui, mas não gera patrimônio, não cria um legado ali, não foca em ter uma renda passiva, só tá no imediatismo de poder fazer aquilo. E eu entendi que eu consigo ajudar essas pessoas através da educação com produtos de educação financeira. Então, assim, um exemplo básico. Tava até conversando com a Cauane, né? Tava conversando com ela aqui, dando um desses exemplos. Por exemplo, você veio pra cá, aí você começou a trabalhar. Se você faz uma carta de crédito, aí eu peguei o consórcio como exemplo. Você faz uma carta de crédito de 500 mil reais, por exemplo, no Brasil, você vai pagar aí meia parcela de mais ou menos 1.500, tá? Reais. Aqui eu tô falando de reais, né? 1.500 reais hoje dá o quê? 250 dólares. Talvez um pouco mais, um pouco menos, mas mais ou menos nessa casa. Se você começa a investir nisso, você que veio pra cá, começou a colocar 250 dólares, e aqui é fácil a conta, né? Que você ganha na diária. Então, pô, 250 dólares é mais 2 dias, é dobrar um horário e tal. A gente pensa muito assim aqui, né? Então, você fala, se você coloca 250 dólares, segundo a Associação Brasileira de Consórcio,
A média de contemplação brasileira é de 5 anos. A nossa média é de 3 anos e meio. Eu não prometo isso por hipótese nenhuma, mas o nosso histórico fala por si só. Claro. Tá? Só que vamos pegar os 5 anos. Aí vamos supor que nesses 5 anos você está pagando $250 e você foi contemplado. Você pagou uma média de mais ou menos R$68 mil. A 1.500 por mês, mais algumas taxas de correção, etc. Só que a sua carta, quando você comprou valer 500 mil, ela já está valendo próximo de 600, 580, todo ano ela tem esse tipo de correção. Se você foi contemplado, você pagou 68 mil e tem 500 mil. Você tem algumas opções. Você pode fazer o dinheiro imediato, como, por exemplo, vendendo ela pelo ágio. Você investiu 70, você vende ela por 200, 200 e pouco, já faz o dinheiro. Ou você pode comprar um imóvel. Lá no Brasil a gente também tem imobiliária. Então, em Belo Horizonte especificamente. Uau, ecossistema, então, fechou? É o ecossistema. Você fechou? Então eu tenho tanto imobiliária que trabalha com imóveis de 120 a 300 mil, quanto imobiliária que trabalha com imóveis de 500 a 5 milhões. Em Belo Horizonte, que é onde eu tô. Então você pode comprar um imóvel desse comigo e colocar comigo para poder alugar. Na locação, você tem de 0,6 a 1,5 de rentabilidade. 1,5 vai depender de onde que é, localização, etc. Então, em São Paulo, em Itaim Bibi, você consegue 1,5 no Airbnb. Legal. Então, se você trabalhar com 0,6, 0,8, mais pé no chão possível, você já começa a pagar esse seu próprio investimento. Se você começou a pagar o próprio investimento e você continua pagando os $250, você faz uma segunda carta. E começa a pagar. Se média de mais 5 anos, você vai ter em 10 anos você tem 2 imóveis. Um praticamente quitado, quase quitado já. E quando você foi contemplado aqui, você faz um terceiro. Em 15 anos, você vai ter 3 imóveis no seu nome e uma renda passiva de mais ou menos 10 a 12 mil reais. Isso no dinheiro de hoje. Com $250 por mês. Isso aqui é um exemplo bobo. Isso aqui não é um produto fechado. Por quê? Porque o que eu quero trazer para cá não é um produto. Eu não quero chegar aqui e vender consórcio. Eu quero criar uma mentoria, mas que ela é gratuita. Eu não quero cobrar pela mentoria. Eu quero criar uma mentoria onde a gente vai ter um grupo mensal de aulas sobre planejamento financeiro. Gratuito. Para você entrar nele, você precisa do quê? De adquirir só um produto. É esse de $250? Não sei. Pode ser um baratinho, pode ser uma carta de 80. Hoje você tem carta de crédito de carro de 80 mil reais que você paga R$260. Você pode entrar pagando $30. É o meu que tá aqui? Não. Eu tava com medo de ser o meu. Você paga $30, $40 por mês e já começa a gerar um patrimônio e gerar um dinheiro. Porque eu sinto que o pessoal que tá aqui vem, faz acontecer, mas falta esse conhecimento financeiro. Então a minha ideia, mas é coisa de investimento. Mas o foco vai ser a educação. Eu vou vender, mas não é vender para vender, é vender para educar. E eu não quero vender tchau e benção. Eu quero que esse cara fique aqui. Que eu ajude ele a fazer um planejamento. É para voltar em quanto tempo pro Brasil? É para ficar aqui em quanto tempo? Por quê? Hoje, inclusive, a gente tem modalidades que a gente consegue alienar um bem no Brasil e comprar uma casa aqui. Comprar um apartamento aqui. Olha, interessante. Isso é interessante. Eu tava conversando com a Delmira, não é? Delmira. Aqui. Conversei exatamente isso com ela. Ela tem um bem lá. Falou, dá pra você fazer e quitar a casa que você tem aqui. Aí a gente fez uma conta de papel. De papel não, porque a gente tava em pé. A gente fez uma conta de cabeça ali na hora. Ela já olhou assim e falou, me dá seu número, eu quero conversar com você. Mas não é pelo dinheiro, é porque tem essa oportunidade e as pessoas não sabem. Então eu quero trazer essa oportunidade. Porque quem tá vindo pra cá, eu não cheguei a morar aqui, né? Mas eu convivo com todo mundo que mora aqui. Cara, é um perrengue. Poxa, o pessoal dá uma raça muito grande aqui, merece isso, entendeu? Então, o que eu sempre falo e repito, e assim, pessoas como você são muito interessantes para o nosso país. Nosso país que eu digo aqui, né? Então, nós somos brasileiros imigrantes. E o que eu vejo muito aqui são pessoas que com problemas, principalmente financeiros, sabem como ganhar dinheiro, mas não sabem como administrar o dinheiro. Exatamente. Então, assim, existem muitas coisas que o seu grupo que você tem, que você pode agregar para muita gente. A gente precisa saber quando. Quando começa? Ontem. Quando começa? Quando? Porque é muito interessante, gente. Sabe o conceito de MVP? É o Minimum Viable Product, né? O mínimo produto viável. É um conceito muito de startup e tal. Eu sempre começo assim. Então, o mínimo é o quê? Eu sentar aqui com você e falar, você quer? Vamos fazer. Vou te ajudar, vamos começar e tal. Por quê? Porque eu já faço isso lá. Então, essa vinda minha aqui foi muito com foco em estratégia. Para a lavanderia, para a gente fazer a escala da lavanderia e para poder olhar como que a gente faz essa penetração. E eu já sei exatamente quais são os 4 primeiros canais
que eu vim, e eu vim com uma meta pra cá, de fazer prospecção a ponto de, em um mês, assim que eu voltar pro Brasil, ter pelo menos 5 milhões vendido aqui. Por quê? Se eu tiver 5 milhões vendidos, eu vou ter impactado 10 pessoas. Se 10 pessoas usando as estratégias que eu tenho, aí entra minha outra expertise, que é onde eu faço as imersões e tal. Minha estratégia de venda, eu consigo fazer com que essas 10 pessoas ajudem cada uma, mais uma, duas, três pessoas. Eu multipliquei para 30. Uhum. E aí eu vou multiplicando. E aí eu consigo causar um impacto verdadeiro. Por quê? Eu tenho uma metodologia de vendas por trás, onde essa venda é baseada na educação, e aí eu dou oportunidade para aquela pessoa que entrou para esse grupo ajudar. Então não sou eu que estou ajudando. Se você entrou aqui e você está indicando fulano, beltrano, quem está ajudando é você. Uma árvore. Então o propósito é muito mais focado em, cara, eu vou te ajudar, te dou isso aqui. Quem que você quer ajudar? Fulano, beltrano? Me dá o contato que eu ligo. Só que não é o contato, ligação de vendedor. Oi, quem passou o seu telefone foi o Edu. Não. O Edu quer indicar alguém, ele vai mandar uma mensagem para esse alguém e vai falar assim, ô fulano, olha só, tô participando de um grupo, gostei, tá fazendo sentido para mim. Posso pedir para ele te ligar? Se a pessoa falou, pode, aí eu vou ligar. Eu vou ligar, vou marcar, vou tirar 1 hora, se possível, meia hora, 1 hora do meu dia para entender. Por quê? Não é todo mundo que vai querer consórcio. Não é todo mundo que vai querer equity home. Não é que todo mundo... Precisa entender qual que é o objetivo. Cada um tem um objetivo. Uma coisa que eu falo muito na minha imersão sobre estrutura do discurso de venda é: eu posso ter uma BMW, você pode ter a mesma, ela pode ter a mesma. Cada um comprou por um motivo diferente. Um comprou pelo status, outro comprou pelo preço, outro comprou pela performance. Por que que você tem o mesmo discurso de venda para vender essa BMW? Se as pessoas são diferentes. Uhum. Entendeu? É o que falam sobre você entender quem é vendedor, né? A primeira coisa que você tem que fazer é ouvir, né? A pessoa. Você tem que ouvir o que o cliente quer, porque se o cara vem comprar uma Ferrari, ele não quer saber quanto custa o litro de gasolina. Exatamente. Então assim, o cara, pô, quanto faz por litro? Não tem a menor ideia. Mínima Eu ideia. sei que ele tem muito motor. Ele tem muito Eu motor. sei que ele vai de 0 a 100 em 2 segundos e meio. Exatamente. Isso que você quer eu saber. sei. É isso assim. Então, assim, aí você tem que entender a pessoa, né? E a pessoa fala, pô, eu adoro a BMW porque eu me sinto bem, me encaixo. Putz, você gosta? Ah, eu me sinto bem, é o carro dos meus sonhos. Achou o carro dos seus sonhos. É uma pessoa que quer pelo status. E a pessoa que quer pela performance. E a pessoa que quer para o whatever, né? Então, assim, é uma dica muito boa de vendas, porque você tem que ouvir primeiro o seu cliente. Não segue falando um monte de besteira. E não aceite o que a pessoa fala. Só entenda. Sabe uma coisa legal que eu falo muito sobre vendas, né? Que é a minha especialidade. Quando você tá fazendo a estrutura de um discurso de vendas, e aí você tem que ouvir. Então você tem que fazer perguntas para ouvir. A gente, desde pequenininho, por que que criança gosta do celular? Porque tem uma história ali. Então, desde pequenininho, vou fazer o filho dormir, sei o quê? Contar uma história. Então a gente é ensinado a contar e ouvir histórias. A pessoa que vem comprar, você fala, porque minha empresa é assim, meu produto é assim, tá... Você não tá interessado nela? Faz ela contar a história dela. Ah, entendi que você gostou desse carro, mas me conta aqui, o que que te chamou a atenção no carro? Por que que você quer esse carro? Por que que isso tá legal pra... Vai fazendo aquela síndrome da criança de 5 anos, mas por quê, mas por quê, mas por quê, mas por quê? E vai entendendo. E aí tem gente que quer falar um monte de benefício. Porque minha empresa tem tantos anos de mercado, já atendi não sei quantos clientes, não sei o quê, e vai falando um monte de coisa. Gente, vender é a coisa mais simples do mundo. Escuta o que a pessoa quer e vende aquilo pra ela. Você não precisa vender tudo. Tem um caso, eu falo de BMW por quê? Na Euroville, lá em Belo Horizonte, que é a concessionária da BMW lá, chega lá e fala, ó, gostei dessa X1 aqui. Vem cá. Roda de liga leve Aro 22, vai de 0 a 100 em tantos segundos, tem pintura metálica, banco esportivo. Só falou coisa boa, concorda? Beleza. Agora se ele pergunta, uma perguntinha. Ah, legal, por que que você gostou da X1? Aí o cara vai responder assim, ah, porque eu vou ter menina agora, eu preciso de um carro maior. Uhum. Vem cá, vou mostrar o mesmo carro. Abre o porta-mala. Olha o tamanho desse porta-mala. Cabe um carrinho de bebê. Se você for viajar, cabe suas malas tranquilamente. Aí ele abre a porta de trás. Olha o espaço interno aqui. Uma cadeirinha de bebê e 2 pessoas super confortável. Além de ter airbag nas 2 portas. Se algum desavidado encosta no seu carro, sua família está protegida. É o mesmo carro. Mas eu vendi o que ele estava buscando ali. Uma simples pergunta. Uma simples pergunta. Uhum. Então você não precisa de falar um monte de coisa. Porque, mas eu preciso gerar autoridade. Precisa. Só que talvez a autoridade para você é eu falar que eu tenho 20 anos de mercado. Para ela, é eu falar que eu já atendi mais de 1.000 clientes. Para mim, é eu falar que eu já atendi um cliente do mesmo segmento que o seu. Como que você vai saber qual que é a autoridade? Pergunta. Perguntando. Então, você tem que parar e fazer perguntas estratégicas ali para entender
Você tem que montar o seu discurso de venda de acordo com o insumo que o seu cliente te dá. Exatamente E isso. aí você vende exatamente o que ele quer. Exatamente isso. É Entendeu? o mesmo que você querer ficar bilionário pedindo informação para uma pessoa que não chegou nem a ser milionário. Ou seja, um mentor que não seja Exatamente. milionário. Então, putz, você tem que pegar a informação de quem já viveu aquilo, quem sabe daquilo, quem já tem é especialista naquilo, né? É como eu te pedir uma mentoria sobre o meu business e você não entender nada disso, nunca, né? É a pergunta-chave. Você conhece alguma coisa sobre eletrônicos? Zero. Não vou conseguir vender. Não consegui, você não vai conseguir ser o meu mentor, né? Então, assim, mas é muito interessante. E aí, fala aí, como um pouquinho mais aí dessa estratégia aí, você... Na verdade, assim, a gente tem muita coisa para falar, a gente tem muita coisa. O seu conteúdo é muito importante para todos nós. Todos os nossos ouvintes, a gente viu que assim, voou a hora, passou, Tocou ele passou agora, o eu nem vi tempo, que deu uma hora. passou o tempo assim que nós nem não sentimos. Por isso é muito bom sempre a entrevista com pessoas inteligentes, com pessoas que têm história, né? E para fechar o nosso podcast, o nosso primeiro contigo, porque vamos ter mais, hein? Toda vez que eu Vamos ter voltar aqui, eu vou bater na porta agora. Pode, assim, você vai ser sempre o nosso convidado. Deixa um recado para os nossos ouvintes, para nós finalizarmos a nossa entrevista aí. Ó, vou dar um recado no que me compete, né? Naquilo que eu tenho Claro, conhecimento. autoridade. Se você está pensando em empreender, para quem é do Brasil, empreender no Brasil, para quem está pensando em vir para os Estados Unidos, que tem oportunidade pra caramba aqui, né? Uma terra muito fértil, muito maravilhosa. Primeiro, do que a gente falou aqui, faz um contrato com você mesmo também. Coloca o que você está disposto a fazer, a abrir mão, até onde que você vai, para você poder ter limites, que a gente estava conversando antes sobre resiliência e burrice, né? Então, o empreendedor, o empresário, ele tem que ser resiliente. Porque não é da primeira que as coisas funcionam. Mas você tem que ser resiliente a ponto de entender até onde que você precisa tentar de novo, e então você tem que parar de dar murro em ponto de faca. Isso é fundamental para você conseguir ter sucesso nos negócios de modo geral. E mais que isso, acredita em você, que eu acho que se a gente não acreditar, ninguém acredita, né? Acreditar em Deus. Deus, Isso, primeiro Deus à frente ele, de depois tudo, a né? gente. Exatamente. Irmão, é um prazer ter você aqui. Foi um prazer e eu quero que você sempre venha e traga sempre muito conteúdo para os nossos ouvintes. A próxima eu vou vir no esqui mais motoqueiro, tá? Vou vir mais à vontade, que eu não vou... Tem reunião depois daqui, eu vou vir antes. Sempre, vai ser sempre do jeito que você quiser se vestir, mas sempre com esse conteúdo que você trouxe hoje pra gente. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado pela oportunidade.